força de desenvolvimento, que vai abrindo mais espaço para o crescimento econômico com distribuição de riqueza, de que o salário mínimo vai tendo aumentos reais de forma mais sistemática. Há pouco, perguntei ao senador Paim, que é relator de um projeto de recuperação do salário mínimo, se nós temos condições de votar ainda nesse semestre. E o Paim, como relator, disse que na quarta-feira vai estar pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de lei que garante que a política de aumentos reais do salário mínimo vai até o ano de 2019. Recuperação permanente, melhorando um pouco mais. Agora há pouco votamos a questão da regulamentação da atividade das empregadas domésticas. E vamos regulamentá-la aqui no plenário do Senado e da Câmara Federal para virar essa página quase de escravidão que ainda se mantinha no nosso país. São essas conquistas novas do povo brasileiro. Porque é uma forma de distribuir a riqueza, de distribuir a renda, é garantir escola melhor, de mais qualidade. Falta muito para fazer? Claro. Ainda é pequeno o salário dos professores. O piso salarial ainda é baixo. Talvez tivéssemos que colocar uma meta, assim como colocamos meta de inflação, colocar uma meta. Aliás, tem uma certa turma que adora fazer chantagem com a inflação. A inflação vai voltar, a inflação vai voltar. Aí não faça isso, aí não faça aquilo. Cuidado com a inflação para tentar criar um terror no meio do povo. Mas deixemos a inflação de lado e vamos apostar numa recuperação mais forte do salário, do piso salarial dos professores no nosso país. Por que não colocar uma meta? Quem sabe uma meta de dobrar esse piso salarial com uma presença mais forte do governo federal. É a maneira mais adequada de federalizar a educação infantil e o ensino fundamental no nosso país. É você ter uma injeção mais forte de recursos do governo federal que garanta duplicar o piso de salário daqueles que têm a responsabilidade de ensinar as crianças brasileiras para que elas possam sustentar de forma consequente um projeto que está em curso de desenvolvimento do nosso país. Tem problemas? Claro que temos problemas, mas nós avançamos e nós não podemos dar passos para trás. É ir adiante. E ir adiante no nosso país é ampliar as conquistas que alcançamos com Lula e com o primeiro governo de Dilma. E adiante é fazer com que esse projeto seja vitorioso agora, no mês de outubro, reelegendo a presidente Dilma Rousseff para mais um mandato, para fazer avançar ainda mais o processo que se iniciou com o presidente Lula e que teve continuidade com a presidente Dilma Rousseff. Acho que essa é a forma mais ousada, é a forma mais certeira de nós darmos continuidade a conquistas importantes que nós alcançamos e ampliá-las, que é isso que nós desejamos. E além de ampliar as conquistas em nosso país, reafirmar com força a integração sul-americana, porque é o espaço mais privilegiado que nós temos para fazer desenvolver o nosso país e a nossa região. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero me congratular com a nossa presidente, com o ministro Aldo Rebelo, pela tranquilidade com que tem enfrentado os problemas. São assim mesmo. Quando a gente abre vias novas, quando a gente topa reformar o que está estragado no nosso país, recuperar aquilo que foi deixado para trás e que nós precisamos retomar com muita força em nossas mãos. Isso significa oferecer mais infraestrutura, ampliar a logística do nosso país. Tudo isso está se abrindo como caminho novo para a nossa pátria, para a nossa nação. Tudo isso também causa incômodos, recebe oposição daqueles que queriam sempre os privilégios só para meia dúzia, queriam os aeroportos só para meia dúzia, os portos só para meia dúzia, as vantagens, as benesses e as conquistas daquele que hoje precisa ter uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, uma televisão. Ué, o povo não tem direito a isso? Claro que tem. Não se incomodem com isso. Por favor, deixe que o povo amplie as suas conquistas, porque isso fortalece o Brasil
e, evidentemente, também fortalece até os setores que se opuseram à política desenvolvida por Lula e por Dilma. Tem mudanças a ser feitas? Sim, senhor presidente. Claro, graves e grandes mudanças. Não vi nenhuma grande faixa dizendo queda aos juros, que é o instrumento ainda que vai impedindo que o Brasil dê um salto mais vigoroso no seu desenvolvimento. É o preço que nós pagamos pelo dinheiro no Brasil. São mais de 250 bilhões por ano que nós estamos pagando, assim, em moeda corrente, no dia. 250 bilhões por ano, a banca, só de juros. Os títulos do governo continuam sendo os que mais atraem. Então é preciso alterar essa política, sim. É preciso mexer nesta política, sim. E precisa de uma forte coalizão corajosa para respaldar governos que tenham esse compromisso. E digo, dos que estão na disputa hoje. Rousseff. Por isso, senhor presidente, que nós colocamos na mesa para o presidente as reformas que nós consideramos, o nosso partido, que são as mais importantes. E entre elas está a batalha para que a gente possa ter juros decentes, juros que não sejam essa imoralidade que ainda se mantém no Brasil. Esses que são os verdadeiros escândalos. É essa farra de ganhos fáceis com o dinheiro brasileiro através dos títulos que o governo banca, que o governo paga, que o governo se obriga a garantir. É aí que está o nosso problema e nós temos que enfrentá-lo. Por isso, senhor presidente, eu quero reafirmar o nosso apoio à Copa no Brasil. Vai ter Copa e vai ser uma Copa bonita, vai ser uma Copa participativa. O povo na minha cidade está enfeitando as ruas de verde e amarelo por tudo quanto é lugar. Está colocando a bandeira no carro, está colocando a bandeira no peito, está dizendo a Copa é no Brasil. E nós já ganhamos. Não o caneco da Copa, não o campeonato, mas nós ganhamos em investimentos que têm ajudado a economia brasileira a crescer um pouco mais. Isso já é uma grande conquista e uma grande vitória que nós vamos fazê-la, quem sabe, ainda maior, conquistando também o caneco de ouro para o Brasil. Um abraço, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Inácio Arruda. E agora com a palavra o senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nesta já avançada noite, meu caro senador Aníbal Diniz, aqui na segunda-feira, acho que é importante a gente realçar o que é que se processou, meu caro Aníbal, ao longo desses quase 4 anos no país, depois de desafios importantes lançados pelo presidente Lula, e aí eu quero chamar a atenção dessas questões. Eu sou daqueles, meu caro Aníbal, que não tenho essa presunção de achar que tudo começou conosco, que todas essas transformações iniciaram-se na jornada em que nós passamos a comandar o país com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É importante falar disso, porque às vezes as pessoas costumam, em determinados momentos, nos taxar de presunçosos e que todas as coisas só tiveram efeito, só tiveram causa, só tiveram consequência quando nós assumimos o governo no plano federal. O primeiro exemplo que eu quero dar nisso é o exemplo dessa estrutura
de logística e, principalmente, o desafio de pensar um país desse tamanho, um país com um traço efetivamente de continente. É importante a gente lembrar o que foi feito em tempos atrás. Por exemplo, senador Aníbal, a ferrovia Oeste-Leste, que nós estamos construindo, hoje ainda o trecho Bahia, que sai de Barreiras, ali, ou melhor, na divisa da Bahia com Goiás, nós temos ali já no caminho importante, e assim como o desafio da divisa da Bahia com o a chegada, da ferrovia até o Tocantins, mas na Bahia, efetivamente, Luiz Eduardo, Barreiras, chegando até Ilhéus, no Porto Sul. Essa ferrovia, meu caro Aníbal, ela foi pensada por um deputado mineiro, mas baiano por adoção, o Vasco Neto. Teve a ousadia de falar dessa ferrovia, inclusive um pouco mais além do que nós estamos fazendo. Eu fico a me perguntar como é que Vasco Neto trabalhou com essa ousadia, sem ter GPS, sem usar as facilidades das imagens por satélite, e muito menos à sua disposição, melhor dizendo, ferramentas que permitissem, por exemplo, sobrevoar a área, filmar, enfim, fazer um verdadeiro reconhecimento em loco da necessidade dessa infraestrutura. E mais, esse que é o ponto importante, o visionário Vasco Neto apontava que esse caminho era um caminho importante para os negócios do Brasil, para exportação e para, principalmente, a integração do nosso país. Veja que desafio ousado, senador Aníbal Diniz. Vasco Neto pensou nessa ferrovia ligando o Atlântico ao Pacífico. Saindo do sul da Bahia, aí no Atlântico, chegando ao Pacífico em Porto Baiová, no Peru. Contou Vasco Neto com a grande e eu diria desbravadora visão do presidente Juscelino Kubitschek, que chegou a autorizar a construção de um porto, na região ali no Baixo Sul da Bahia, uma localidade chamada Campinhos. Chegou a construir o porto. Hoje o nosso Porto Sul vai ser um pouquinho mais abaixo. Vai ser ali de Maraú até Ilhéus, em outro ponto. Mas o presidente Juscelino chegou a batizar esse porto de Porto Brasília. Porque exatamente a rota com a ferrovia e a rota com a BR-030 era exatamente a rota de ligação com o centro-oeste brasileiro. É vero que isso foi pensado por Vasco, executado uma parte por Juscelino Kubitschek. Agora, efetivamente, meu caro Aníbal, a materialização desse processo se deu no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é retomar o processo das ferrovias, criar um ambiente para você cruzar esse país com uma estrutura modal mais ajustada, não só ao tamanho, como à necessidade do transporte de carga. Então, portanto, eu dando um exemplo concreto do esforço desse presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em materializar essa questão. Portanto, não começou com Lula, mas foi necessário que o Lula tivesse a coragem de materializar esse processo. Assim como a FIOL, assim como os portos, integrado a essa FIOL, nós poderíamos falar de outros desafios nessa estrutura. Estou me referindo à FIOL não só porque trata do meu quintal, trata do meu espaço, do meu estado,
Mas estou me referindo porque é uma obra que eu tive a oportunidade de participar como deputado, colocando uma emenda na medida provisória, lutando para que ela entrasse, em conjunto com meu companheiro João Leão, deputado federal e hoje candidato a vice-governador, deve ser levado a essa condição na convenção que deve ocorrer no mês de junho, e batalhamos juntos no orçamento, remanejando recurso daqui para ali, para acolá, para viabilizar essa importante obra. Mas quero citar uma outra coisa importante, meu caro Aníbal, que não começou com Lula, mas precisou do desafio de Lula. A Bahia, senador Aníbal, teve a oportunidade de recepcionar, com a chegada de Dom João VI, a primeira faculdade de medicina do Brasil. Inclusive instalada ali no Pelourinho, no centro histórico, a nossa faculdade de medicina. Não foi ali, naquele período, já o surgimento da primeira Universidade Federal da Bahia, mas foi a primeira faculdade de medicina do Brasil. Depois nós tivemos a Universidade Federal da Bahia, que completa, tem um pouco aí, mais de 60 anos, a Universidade Federal. Mas nós passamos 60 anos quase, meu caro Aníbal, com essa única Universidade Federal no estado da Bahia. Tive a oportunidade, ainda no governo Fernando Henrique, de batalhar em conjunto com o deputado Oswaldo Coelho, que faço minhas homenagens, insistente, incansável, batalhador. Naquela época, o deputado Oswaldo Coelho, inclusive, nós trilhávamos caminhos opostos. Eu era líder do PT e, portanto, fazia oposição ao governo que meu companheiro de Pernambuco, mas assim, tenho por ele muita admiração, o companheiro, o deputado Oswaldo Coelho, um batalhador incansável por essa política de água para o semiárido, pela política da construção do canal, uma política permanente ali, uma batalha incansável de Oswaldo Coelho para prover as questões de reservação de água, as condições para o plantio, as condições para a agricultura, para o desenvolvimento do sertanejo. E o deputado Oswaldo Coelho batalhou como ninguém para a criação da Universidade de Petrolina. Naquela época, eu sugeri ao deputado Oswaldo Coelho que a gente fizesse uma coisa inusitada no Brasil, que a gente pudesse apresentar uma proposta para a criação de uma universidade no Vale do São Francisco. E fiz essa emenda. E muitos deputados nos diziam, não pode, a Universidade Federal só pode ser em um estado. Eu disse, mas nós vamos mudar a lei. E mudamos a lei, e em conjunto com Oswaldo Coelho, nós criamos a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Uma universidade que já nasceu em 3 estados. No Piauí, do meu companheiro Wellington Dias, mais precisamente em São Raimundo Nonato, que, aliás, Aníbal, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, no Piauí, em São Raimundo Nonato, foi o primeiro curso de arqueologia do Brasil, primeiro curso de graduação em universidades federais. Você tinha arqueologia com pós-graduação, enfim, tal. Com graduação foi o primeiro curso. Ousadia. Criamos a Universidade do Vale do São Francisco em Pernambuco e na Bahia. 3 estados. E agora, inclusive, eu estou provocando aqui o senador Renan, o senador Collor, o senador Benedito de Lira, o senador Antônio Carlos Valadares, com quem conversei demoradamente, o próprio senador Amorim e a senadora Maria do Carmo, no sentido de que esses estados, Alagoas e Sergipe, possam ter a expansão da Universidade do Vale do São Francisco. Aprovamos a lei, senador Aníbal, ainda no governo Fernando Henrique. Portanto, posso dizer que começou com Fernando Henrique. Mas nós instalamos a universidade no governo Lula. Sabe quem era o ministro? Nosso companheiro Cristóvão Buarque.
instalamos a universidade, fruto de toda uma mobilização. Depois disso, senador Aníbal, nós acompanhamos no governo Lula uma das coisas mais importantes, a política mais importante para essa área do ensino público federal, encampado pelo presidente Lula, que era exatamente a interiorização do ensino federal superior. Aí vou de novo falar da experiência do nosso estado, senador Aníbal. Óbvio que nós tivemos em vários estados da federação essa mesma coisa. Logo em seguida, abrimos a campanha para a criação da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Criada. A campanha começou no ano 2000, né? Portanto, não começou no governo Lula. Ganhou força em 2002 a campanha na Bahia, mas nós só conseguimos o projeto vir para cá com a chegada do presidente Lula. E inauguramos essa universidade em 2006. Uma universidade que já nasceu em 4 cidades. A cidade de Cruz das Almas, onde tinha uma unidade da Escola de Agronomia, da Universidade Federal da Bahia, que foi, inclusive, o que nós poderíamos chamar de o ponto de incubação, a origem, a cidade de Amargosa, Cachoeira e Santo Antônio de Jesus. Agora estamos vendo a Universidade Federal do Recôncavo Baiano já aumentar as suas tendas, esticar as suas barracas, chegar em outros cantos, como Feira de Santana, precisamos fazer chegar em Valença, em Nazaré. Portanto, como inclusive prevê a lei, eu fui o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados, e o senador Antônio Carlos Magalhães foi o relator aqui no Senado. Aliás, se eu dar mais um dado importante da outra universidade que eu falei aqui, a Universidade do Vale do São Francisco, ela hoje está em Senhor do Bonfim, caso da Bahia, não só em Juazeiro, e vai abrir o curso de medicina na cidade de Paulo Afonso, ali bem na divisa com Pernambuco e Alagoas. Por isso que eu tenho feito uma pressão enorme para que os senadores de Alagoas e de Sergipe possam encampar